Igreja, para mim é uma alegria muito grande estar aqui com você. Você está feliz? Meu nome é Daniel Cavalcante. Eu já estou me sentindo de casa, viu, pastora? E eu fiquei muito feliz com o convite e eu tenho certeza que Deus vai nos surpreender nessa noite, né? Deus, ele é um Deus de surpresas. E hoje foi engraçado, foi difícil chegar aqui. Primeiro a gente esqueceu a chave de casa lá em Orlando, a gente teve que voltar para buscar, voltou, falei assim, Deus tem um propósito para essa noite, porque é minha primeira ministração aqui na América, nessa temporada, e eu tenho certeza que Deus vai falar ao meu coração, ao seu coração, e grandes coisas Deus vai fazer. Eu e você, nós precisamos nos disponibilizar para que isso aconteça. E um encontro, ele muda tudo nas nossas vidas. Quantas vezes é um encontro que nós estamos precisando, quer seja com uma pessoa, quer seja com uma nova estação, quer seja com uma oportunidade, mas o que muda de fato as nossas vidas é um encontro com Jesus. Um encontro com Jesus, um encontro com o nosso chamado, um encontro com aquilo que Deus tem para as nossas vidas, muda a nossa vida completamente, instantaneamente. E nós encontramos vários exemplos de encontros na Bíblia que transformou a vida das pessoas radicalmente e muito rápido. E eu quero começar sobre a história de José. José, no Egito, ele tinha um sonho. Ao contar o sonho, ele ficou mais longe do destino dele. Não que nós não devemos contar, mas naquele momento contar não foi bom para José. Porque aí ele trilhou um caminho que ele foi parar numa cisterna, e da cisterna ele foi ser um prisioneiro, e ali ele foi trilhando um caminho. Agora imagine o que José estava trilhando ali. Imagina se José não se achasse digno do chamado que Deus tinha entregue para ele, da visão que Deus tinha entregue para ele, da visão que estava sendo entregue para José como uma pessoa que iria transformar uma realidade de uma nação, mas ele não sabia, ele tinha só um sonho, ele nem sabia o que ia acontecer. Talvez ele pensou que ele seria tudo aquilo do sonho na família dele. Talvez ele ia se tornar um fazendeiro, uma pessoa próspera naquela região. Ele não sabia a proporção do que Deus tinha para ele. E muitas das vezes, eu quero que você pegue isso aqui. Quando a gente pega o melhor café, alguém aqui mexe com exportação? Quando pega o melhor café, o povo lá do Brasil manda para onde? Exporta. A melhor fruta vai para onde? Exporta. Os melhores grãos vão para onde? Exporta. E muitos de vocês são grãos que foram exportados para dar fruto em outro lugar, em outra terra. Imagina você plantado no Brasil, Deus muda a sua vida e você fala, Senhor, não estou vendo ainda o milagre que eu quero ver. Aí ele vê você como um grão, exportação de alto nível, e traz você para outra geografia, e naquela geografia você descobre algumas lutas, alguns desafios, mas é perseverando que você vai ter o encontro que José teve com o destino dele. É perseverando, é não desistindo, é acreditando que lá na frente tem algo que vai acontecer na sua vida que vai mudar a sua estação. Então, se você se sente como um grão que foi exportado, que está plantado, fique pronto, fique preparado para você dar seus frutos. E tudo isso tem a ver com o quê? O que eu sou, o que é que eu vou fazer? José, prisioneiro, o que é que passava na cabeça? Gente, imagina, camarada preso, o que é que ele vai pensar que ele pode ser útil para o reino de Deus, para o propósito? Ele tem que estar pronto, ele tem que estar preparado. Ele estava ali sendo um funcionário, mas ele era um preso. Ele era preso. E um belo dia, nós conhecemos a história, ele foi dormir. Faraó não conseguiu dormir. Sonhou e teve um sonho assustador. E ele não soube como resolver. Pediu ajuda a um, a outro e a outro, e ninguém tinha a resposta. Enquanto isso, um preso estava acordando.
imagino eu que ele devia ter um pijama de preso, uma roupa de preso, que ele dormiria com aquela roupa, logo ele acordaria, trocaria de roupa e ia seguir o dia dele, a rotina normal. Ele já deveria estar pronto, vestido, arrumado, e chega a notícia que ele tem que trocar de roupa de novo, para ir até a presença de Faraó. Imagina o que passou na cabeça de José. José nunca tinha ido na presença de Faraó. Ele estava mais de 12 anos ali, 12 anos aproximadamente, e agora pela primeira vez ele ia ao encontro de Faraó. Ele não era um preso especial, se fosse para matar ele, ele morria lá mesmo na cadeia. Ele não tinha nem valor para morrer na frente de Faraó. Ele foi convidado a ir até Faraó para resolver um problema. Ele foi convidado para ir resolver um problema, porque nós fomos convidados para resolver um problema. Nós somos a solução do problema de uma pessoa, de uma família, às vezes até de uma nação. E ali, José se veste com roupa de visitar o rei, e naquele caminho, eu imagino que se existisse Fernandinho naquela época, ele ia cantando: eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E caminhando. Ele com certeza não foi de carruagem, ele foi andando, porque ele era um preso de prestígio, ele era um preso qualquer. Mas Deus era com ele. E quando ele chega de encontro com o Faraó, nós sabemos o que aconteceu. E ali, dando aqueles pequenos passos, ele vai de encontro ao propósito. Um dia, o pai dele deu uma capa para ele que seus irmãos tomaram. E agora, um homem que era uma autoridade, e a autoridade máxima, estava entregando uma roupa e um anel que ninguém tomou. Porque ele tinha autoridade. E ele entrega roupas para... José trocou de roupa demais esse dia, e agora ele está tocando, talvez pela terceira vez. Agora ele tem um anel no dedo, e Faraó fala: você só será menor do que eu no trono. E ali começou o cumprimento do propósito na vida de José. E ele levou uma nação a viver o extraordinário, porque Deus era com ele. Porque um encontro, repita comigo, gente, me desculpa, nordestino tem essas coisas, eu não sei se a pastora tem, a pastora é fina, eu não sou tão fino. Repita comigo, um encontro muda tudo. E eu queria só falar um pouco da vida de José e trazer um pouco da vida também de outras pessoas. Porque quando pegamos a Bíblia, nós falamos muito bem de Paulo. Pensa aí, imagina se fôssemos falar de apóstolos que fizeram a diferença. Quem vem na sua mente? Diga aí um nome de um apóstolo. Quem fala o nome de um apóstolo que foi poderoso na Bíblia? Paulo, Pedro, João, quem mais? A gente vai lembrar desse porque eles tiveram o quê? Evidência, fizeram muita coisa. E Barnabé? Poucas pessoas conhecem sobre Barnabé, mas Barnabé vendeu uma propriedade que ele tinha e ele foi fazer a obra com o que ele tinha, ele vendeu tudo. Logo depois a gente vê que Ananias e Safira vende, recua, mas Ananias não, ele vende e entrega, e foi Ananias que recomendou Paulo, aquele que nós falamos anteriormente aqui, algumas pessoas falaram Paulo, foi Ananias que fortaleceu, validou quem era Paulo. Ananias não tem um livro escrito, Barnabé não tem um livro escrito. Mas será que se Barnabé não tivesse comissionado, validado, levado Paulo, será que nós teríamos Romanos? Será que nós teríamos as cartas paulinas? Não sei, é um questionamento. Mas ele foi primordial para a anunciação do Evangelho, para que o id de outra pessoa se fosse consolidado e a mensagem fosse pregada, entregue e chegou até a mim e até você. Porque não é pelo o nome, o título, o quantos seguidores temos no Instagram, o quanto somos famosos, o quanto somos prósperos, ricos
ou o contrário. Não é sobre isso, é sobre o que você carrega. Você carrega uma semente que Deus entregou única e exclusiva para você. E cada um de vocês tem uma utilidade no reino de Deus. E nós precisamos plantar esse grão, exportação. Sabe de onde nós fomos exportados? Nós fomos exportados do reino dos céus para a terra, para darmos fruto aonde estivermos plantados. Porque Deus escolheu o melhor e falou, é você. É você, Rodrigo, eu vou te colocar lá naquela terra, eu te planto naquele lugar. Eu te planto naquele lugar. E é seu dever permanecer plantado. É seu dever provocar que as chuvas dos céus desçam sobre a sua vida, lendo a palavra, orando, buscando, jejuando. Buscando em Deus e na palavra, você está plantado. E agora você saca do trono da graça. Senhor, me alimenta. Senhor, derrama da tua água. Senhor, derrama, meu Pai, das tuas palavras. Eu preciso ir em busca. Eu pego e eu começo. E eu sou regado e eu começo a dar frutos. Barnabé fez isso. Ele foi, entregou Paulo, andou com Paulo, viajou com Paulo. Paulo ficou famoso, mas Barnabé cumpriu o propósito dele. Aonde ele estava, o que ele tinha para fazer, ele fez. É o que eu e você vamos fazer, porque um encontro muda tudo. Um encontro muda tudo. Foi o encontro de Paulo com Jesus que mudou a vida de Paulo e a vida de milhões e milhões de pessoas que conhecem o Evangelho, que conheceram o Evangelho através de uma instrução desse apóstolo, que foi validado por Barnabé. E muitas das vezes a gente não se sente como Barnabé, muito menos como Paulo. Mas você não precisa se sentir nem como Barnabé, nem como Paulo. Se sinta como você é, porque você é único e pronto para viver o extraordinário com Deus aqui na terra. Tem essa convicção. E eu quero contar outra história. Eu vou contando histórias hoje de um médico que morou um tempo aqui em Orlando, o Dr. Carlos Alberto Figueiredo, nordestino. E ele falou que ele era médico, cardiologista, e ele falou assim, eu vou fazer todas as cirurgias que eu fizer, eu vou falar de Jesus para as pessoas. E ele conta uma história, pastora, que ele estava fazendo uma cirurgia em Campina Grande e chegou um rapaz para fazer uma cirurgia. Ele tinha cometido um crime, entrou num assalto, levou bala e foi parar no hospital. E chegou no hospital, o médico que ia fazer a cirurgia dele não estava no centro cirúrgico, e o doutor Carlos Alberto estava todo pronto para fazer a cirurgia do paciente dele, que não era de urgência, não era uma emergência. Aí ele viu aquela cena, o anestesista sem conseguir estabilizar o paciente para anestesiar e começar a cirurgia. Ele chegou lá, mas meu filho, o que é que está acontecendo aqui? Não, ele disse, rapaz, aqui não vai sobreviver não, está todo furado aqui, eu não consigo anestesiar ele, mas tá bom, pois vai dar certo agora. Aí ele disse que orou, entregou aquela situação a Deus. Aí quando ele terminou de orar, o anestesista falou, tá pronto, pegou. Mas mudou rápido isso, né, menino? Então vamos lá. Ele disse que pegou o bisturi e abriu o peito de ponta a ponta e viu que a situação estava pior do que fora. Ele disse que a veia cava toda dilacerada, sangue jorrando para um lado, que é uma veia que tem sai muito sangue. Eu não sou médico, eu não sei falar como ele. E ele disse que mais uma vez ele orou e ele pegou a mão dele e começou a massagear o coração daquele jovem. E ele disse que foi um dos dias mais cansativos da vida dele. E ele massageava e o coração não batia. E já era horas e horas e ele massageando. E o anestesista falou, doutor, já deu morte cerebral, não perca tempo não. Isso é que o homem fala, mas o meu Deus, ele só dá o ponto final quando ele quer. Quando ele falou isso, aquele coração que estava tentando bater na mão do médico, começou a bater. Pegou no tranco, ele fala. Ele disse assim, agora eu tenho que tirar a mão, porque eu tenho que deixar Deus trabalhar. E aquele coração começou a bater forte, ele fecha aquele homem e a equipe médica fala, doutor, morte cerebral.
Ele fez, menino, o Deus que bota um coração para bater, ele bota um cérebro para funcionar. Então, vamos sair de perto e vamos deixar o milagre acontecer. No outro dia de manhã, esse rapaz estava com fome, com os olhos abertos e com risco de morrer. E o doutor Carlos Alberto chegou para ele e falou assim, menino, é o seguinte, você não está muito bem não e você pode morrer, viu? Mas antes de a gente passar para o próximo passo, deixa eu orar por você, que eu vou resolver sua vida, porque você se livrou daqui, mas eu quero que você se livre do lado de lá também. Aí ele orou pelo menino, o menino aceita Jesus, o menino sai daquela UTI, passaram-se mais de 20 anos, e aquele menino diz a história que ele é um crente, e ele foi o quê? Transformado pelo encontro. Será que se o outro médico tivesse feito a cirurgia, ele teria sobrevivido? Será que? Mas ele se encontrou com um homem de Deus que tinha dedicado a vida e falou que ia dedicar a sua vida a salvar as pessoas que passassem na mesa dele de cirurgia. Ele ganhou aquele menino para Jesus, aquele menino sai do crime, ele volta à vida e ele se torna um filho de Deus, porque um médico decidiu ser usado na mão de Deus aqui na terra. E assim é comigo e com você. Porque nós pegamos as histórias da Bíblia, mas tem tanta história pertinho da gente, nós temos que ter a história da Bíblia, mas tem tanta história acontecendo no nosso lado que nós precisamos falar, e essas histórias podem ser vividas por você. Você pode ser esse canal de dizer assim, olha, lá na escola, lá na faculdade, lá onde eu trabalho, eu vou fazer a diferença, eu vou colocar a minha mão e vou deixar que Deus faça parte dele. Quando você vê que Deus começou, você tira a sua mão e deixa a mão de Deus trabalhar, porque afinal você é uma pessoa comum e Deus é extraordinário. E quando nós nos encontramos com esse Deus extraordinário, nós começamos a fazer coisas extraordinárias com Ele. Usa-me, Senhor, eu quero ser usado por Ti. E a pastora Thaís vai começar a fazer séries para contar as histórias dos milagres que vocês estão vivendo. As histórias que vocês vão viver. A sua história não encerra aqui, ela continua. E todos os dias tem milagre para acontecer. E agora, indo para o texto original da mensagem, eu quero que vocês abram a Bíblia em João 4. A partir do verso 5, vamos ler até o 18. Quem encontrou, diz amém. Então, ele chega a uma cidade de Samaria, que é chamada Sicá, perto das terras que Jacó deu a seu filho José. Ora, o poço de Jacó estava ali. Jesus, pois, cansado da sua viagem, assentou-se assim junto do poço, e era cerca da hora sexta. Então, vindo uma mulher de Samaria para tirar água, disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então disse-lhe a mulher samaritana, como é que tu, sendo um judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher de Samaria? Porque os judeus não se relacionavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água da vida. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo, onde, pois, tens água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água terá sede novamente, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, mas a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai e chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus, tu disseste bem, eu não tenho marido, porque tu tiveste 5 maridos e agora tens, não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, eu vejo que tu és profeta.
E aqui ela começa aquele discurso, né? Aqui onde os nossos pais adoraram. E Jesus teve um encontro com essa mulher. E é uma mulher comum. A gente não sabe nem... Alguém sabe aqui o nome dela? Eu não sei, não. Uma mulher muito comum, tão comum que nem o nome dela nós sabemos. Mas essa mulher comum, a mulher samaritana, ela teve um encontro com Jesus e Jesus ali transforma a vida dela. E ali, logo mais, aquela mulher comum, ela vai até a cidade. E quando ela chega na cidade, ela conta tudo que nós lemos aqui para as pessoas. Ela faz uma movimentação ali em Samaria. E Jesus no poço ali, perto da região mais ou menos onde Jacó, há muitos e muitos anos atrás, tinha aquela luta com o anjo. E aquele encontro de Jacó muda a vida de Jacó, muda o nome de Jacó. E anos depois está ali Jesus no poço que era da família de Jacó. Estava ali Jesus naquele poço para ter um encontro com aquela mulher. Um encontro diferente, não foi igual o encontro com Jacó. O encontro com Jacó mudou a vida de Jacó e a vida de centenas de pessoas. Agora, Jesus está encontrando com a mulher samaritana para transformar a realidade de uma cidade. O primeiro encontro foi transformador. Mudou a vida de Jacó e mudou uma descendência incontável. E agora Jesus está ali em Samaria, esperando que aquela mulher voltasse para comissionar ela. E aquela mulher que não sabemos o nome dela, o sobrenome, de quem ela era filha, de quem ela era, com quem ela era, a gente não sabe nada dela, a gente só sabe que ela foi um canal de Deus. E no verso 39, João 4:39, nós podemos ver o que aconteceu. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Uma mulher comum, um Deus extraordinário. Um encontro no poço. Muitas das vezes nós ficamos parados e esperando que o milagre aconteça, mas muitas vezes Deus quer que você entre no carro e vá simplesmente abastecer o carro e você vai encontrar alguém para liberar uma palavra. Hoje, quando eu estava vindo para cá, eu servi no Legendários 4 dias e eu tinha que ir em casa tomar um banho. Eu estava 3 dias na luta, servindo, e quando eu chego em casa, cadê a chave da casa? O carro ficou lá em Orlando, na International Drive, com a chave dentro. Aí eu falo, meu Deus, vou voltar. Voltei. Meia hora para ir, meia hora para voltar. Quando a gente chega lá, eu encontro um amigo. Aí um amigo libera uma palavra, eu libero outra. Coisa simples, eu amo você, tal. Eu falei, que coisa boa. Encontrei o meu amigo no caminho. Encontrei o Malaquias. Aí peguei e voltei feliz. Deu tempo de chegar. Mas às vezes é um erro na rota de você errar o caminho, que você vai encontrar uma samaritana e você vai entregar uma palavra para aquela samaritana, você vai entregar uma palavra para aquele Barnabé, você vai entregar uma palavra para uma pessoa que vai ser o diferencial nessa terra, no mundo. Porque nós não podemos ficar parados, nós precisamos ficar em movimento, no movimento de Deus. E nós vemos aqui que foi Deus que nos escolheu. Foi Deus que me escolheu, não foi eu que escolhi, não, foi Deus que falou assim, eu te escolhi, eu vou fazer de você um vaso de honra, eu vou fazer de você uma voz profética, eu vou fazer de você uma voz para essa geração, eu vou fazer de você uma voz que para muitos será uma voz comum, mas para mim será uma voz extraordinária. Uma voz que vai curar, uma voz que vai salvar, uma voz que vai consolar. Quantas vezes nós estávamos lá em Brasília, em situações de dificuldade, porque dificuldade não é apenas dinheiro, dificuldade são circunstâncias, e quem não passou dificuldade na pandemia? E nós estávamos numa noite com o lockdown em Brasília, e notícia que nós não abriríamos as nossas lojas na segunda-feira, nossas empresas lá em Brasília, de bolo. E nós não sabíamos o que fazer, fomos para a igreja e os funcionários ficaram esperando uma resposta, se produz ou se não produz.
E dentro da igreja, num culto como este, num domingo como esse, eu ligo para o chefe de produção e falo, produção normal. Produção normal. E o lockdown? Produção normal. Deus vai dar um jeito. E quando dá mais umas 11 horas da noite, sai um novo edital. E nesse novo edital, o governador do estado, do Distrito Federal, altera. E no ramo de alimentação, ele só altera um item. Estarão abertas todas as modalidades anterior e casas de bolos caseiros. Um encontro com a fé vai mudar a sua realidade. Eu poderia ter esperado a notícia da mudança do edital. E se não tivesse? A nossa fé vai trazer um movimento para mudar a nossa estação. E no outro dia estávamos abertos. E com muita gratidão a tudo que Deus fez e faz, a empresa, meu irmão teve uma ideia de colocar versículos nos outdoor em vez de propaganda de bolo. Tinha uma fotozinha de um bolo e um versículo. Fique calmo, respire, essa luta vai passar. E a gente falava do jeito mais nordestino, mas sempre fazendo uma menção a um texto bíblico, a referência bíblica ali embaixo. As pessoas iam nas lojas e diziam assim, gente, perdi um parente hoje. E quando eu ia subindo na entrada de Águas Claras, eu vi a mensagem de vocês naquele outdoor. E eu vim aqui comprar um bolo e agradecer a vocês, porque eu vim aqui enlutado, mas aquele texto me deu ânimo para continuar. Se um outdoor pode transformar um dia ruim de uma pessoa que perdeu um ente querido, imagine a tua voz. Imagine a tua boca. Falando palavras que vai acalmar o coração de uma pessoa, que vamos levar essa pessoa para Jesus. Vamos levar através da nossa conduta, da nossa fala, de como nós nos comportamos nos lugares. E foi um encontro desse, de Jesus com a mulher samaritana, que mudou a vida dela e de uma cidade. Foi um encontro de Jacó com um anjo, que mudou a realidade dele e da próxima geração toda. Foi um encontro de Paulo no caminho de Damasco, que mudou a realidade dele e até a nossa. Porque recebemos palavras que talvez não receberíamos. Foi um encontro que fez a sua vida mudar. Muitos de vocês já tiveram esse encontro. Um encontro com Deus. Sabe aquele encontro que ninguém sabe, ninguém vê? Que Deus faz quando você está sozinho num quarto? Que Deus fala com você e Ele fala palavras que transforma a sua vida, que transforma seu viver, que transforma... E você fala, meu Deus, obrigado por ter falado comigo. Mas muitas das vezes Deus não está falando conosco porque nós não paramos para ouvir a voz dEle, nos mínimos detalhes. Quantas vezes estamos sem sono e tentamos voltar a dormir? Muitas das vezes a falta de um sono na madrugada é um despertar, é um chamar para orar e para conversar com Deus. Uma conversa simples, como nós estamos conversando aqui. Não é uma profundidade teológica que vai me fazer íntimo de Deus, mas é uma profundidade, uma frequência de sentar e ouvir a voz do Mestre. Porque quando eu sento e eu ouço a voz do Mestre, eu me encontro com um Deus extraordinário, que faz o extraordinário acontecer todos os dias das nossas vidas. Quantos milagres eu poderia contar aqui para vocês que nós vivemos e que outras pessoas viveram e que vocês também conhecem várias histórias. Mas que tal, nesse ano de 2025, contarmos as nossas histórias? Que tal contarmos que estávamos num restaurante e conseguimos falar de Jesus para aquela moça, aquele rapaz que estava nos atendendo e ele decidiu por Jesus? Eu uso uma estratégia algumas vezes quando eu encontro algumas pessoas em alguns lugares. Estava num restaurante em Brasília e um amigo meu falou, como é que a gente pode evangelizar esse garçom? Eu falei assim, vamos falar, chama ele. Aí ele chamou o garçom. Aí aquele garçom veio e eu falei, meu amigo, o senhor aqui é o quê? O senhor é garçom? Ele falou, não, eu sou maître. Eu falei, você sabia que tem 2 tipos de maître? Ele ficou curioso. É mesmo? É.
o que vai morar no inferno e o que vai morar no céu e o que não vai. Aí ele falou, aí ele, ixi, eu falei, tu é de qual? Tu vai morar no céu ou no inferno? Aí ele gaguejou, mas vamos assim, já que você gaguejou, deixa eu orar para você, eu vou lhe apresentar como você pode morar no céu. Aí eu perguntei se ele queria aceitar Jesus, ele falou assim, eu sou desviado. Eu fiz a oração com ele, do pecador, ele aceitou Jesus, e os amigos meus que me atiçaram, que frequentam o restaurante, eu falei, agora vocês que têm que cuidar dele, viu? Porque eu só lancei a semente, agora vocês que têm que regar. Porque muitas vezes nós perdemos a oportunidade de entrar no Uber e perguntar para o Uber. Você sabe que tem 2 tipos de Uber? Aí o cara vai perguntar. Aí você fala, o que vai morar no céu, o que não vai. Aí nisso aí você vai achar o caminho de apresentar o Deus extraordinário para essa pessoa. Uma pessoa comum dentro de um Uber, fazendo o extraordinário com Deus. Uma pessoa comum numa montanha-russa, vendo a pessoa com medo. Rapaz, você sabe que tem 2 tipos de pessoas que andam em montanha-russa, o que vai morar no céu e o que não vai. Vai que dá certo. Se não der certo, eu vou ter uma pessoa comigo na montanha-russa com a cara feia, mas eu fiz a minha parte. Eu tentei apresentar o extraordinário para ele, que é muito melhor do que a montanha-russa. E se eu ganhar, eu vou ter uma história para contar. Ganhei uma pessoa na montanha-russa. Aí agora você vai ter propósito assim, eu tenho que ter todos os vouchers, eu tenho que ter todos os ingressos, todos os parques, porque em cada parte desse eu vou ganhar pelo menos uma pessoa para Jesus. Esse é o nosso propósito, ganhar pessoas para Jesus. Um encontro muda tudo. Uma pessoa comum levando uma outra pessoa comum para conhecer um Deus extraordinário. Foi um encontro que deu errado, que mudou a minha vida. Eu estava indo para Recife fazer uma biópsia para começar um tratamento renal mais complexo, talvez hemodiálise, e a médica faltou. Na falta da médica, eu tive um encontro extraordinário com a minha fé. Eu falei para a mãe, eu não vou continuar esse tratamento. Eu já vinha há 8 anos tomando corticoide. Tomava 20 miligramas por dia de corticoide há mais ou menos 8 anos. Vocês sabem o que é isso? É muito forte. E voltando de Recife para Campina Grande, eu tomei essa decisão de não continuar o tratamento. Isso foi a minha fé. Eu era um adolescente, 12, 13 anos no máximo. E ali eu fui à médica na segunda-feira e a médica brigou com minha avó. Minha mãe não foi, né? Ficou com medo da médica brigar com ela, né? Ela não teve coragem de ir comigo, não, mas minha avó foi. E minha avó falou assim, esse menino é teimoso demais, doutor, ele não quer mais tomar o remédio, não, e eu não vou fazer nada, não. A senhora que resolva com ele. E aí, voltamos na médica, uma semana depois, repeti os exames, meu colesterol baixou de 660 para 500 e pouquinho. Ela falou, tá errado, vamos repetir? Eu faço só a referência do colesterol, porque é o único que eu lembro. No segundo exame, caiu para 400 e pouquinho. No terceiro, para 300 e pouquinho. No quarto exame, ela falou, daqui a uns 6 meses a gente volta a conversar. Tratamento suspendido por um tempo. Eu disse, a senhora não está entendendo, não. Eu fui curado. Porque um encontro com a sua fé vai mudar a sua vida. E ali eu vivi o maior milagre da minha vida. Aquela cura me levou para fazer planos maiores para a minha vida, ter coragem de avançar, ter coragem de enfrentar o medo, ter coragem de falar de Jesus. Mas por quê? Um dia minha bisavó teve um encontro com missionários, com pessoas da Igreja Batista, com certeza eram batistas americanos, porque estou falando de mais de 100 anos atrás, numa região que não existia protestante, ela foi das primeiras, que naquela época no Nordeste chamava de protestante, 1920, 1910, e minha bisavó aceita Jesus. E através dela, chegou até a 5ª geração, a bisneta da minha avó, hoje nascida ano passado, a 6ª geração da família, que vai servir ao Senhor, já estou profetizando, servindo ao Senhor. Por causa de um encontro de uma senhora não, ela era jovem, né? Estou falando mais de 100 anos atrás, de uma jovem
com Jesus, através de missionários que estavam evangelizando uma região que não conhecia o evangelho como nós conhecemos. Um encontro pode mudar a vida das pessoas. E eu quero encorajar você hoje a se envolver com Deus de maneira leve e que você possa, no dia a dia, viver esses encontros com Deus e levar pessoas a ter esses encontros com Deus todos os dias de suas vidas. 2 Coríntios 1, o verso 21 e 22, eu vou ler para vocês. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhar do seu Espírito o penhor do seu Espírito em nosso coração. Foi Ele que escolheu você. E selou para uma grande obra, para uma grande missão. João 15:16 fala, não foste vós que me escolheste a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Ele te escolheu, Ele me escolheu, Ele nos escolheu para fazer uma obra extraordinária aqui nessa terra. Esse é o propósito de estarmos aqui. Porque para quem é salvo, ir para o céu é muito melhor. Quem é salvo, ir para o céu é muito melhor. Nós estamos aqui com um propósito de levar a mensagem da cruz. Como quando criança, eu me lembro demais, ouvindo os mais velhos cantar, sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Esse é o nosso propósito aqui na terra. E, portanto, eu ouvi, e por quantas vezes eu ouvi quando criança, me trouxe até aqui, com 40 anos, servindo ao Senhor. E eu falei, um dia eu vou pregar fora do Brasil. Aqui foi a primeira igreja que eu preguei fora do Brasil, viu, pastora? Para mim é muito, tem um significado. Isso me dá uma alegria. E abriu porta. Depois daí, não parei mais. Por quê? Um encontro muda tudo. Um encontro muda tudo. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei quais são os seus planos, eu não sei qual o propósito que você tem no seu coração, mas eu quero desafiar você hoje a escolher viver os propósitos de Deus ao invés dos seus propósitos. Os propósitos de Deus ao invés dos seus propósitos. E que você tenha coragem de viver o extraordinário de Deus todos os dias da sua vida, dizendo sim. Você está pronto para dizer assim, eu vou todos os dias tentar achar alguém para mim dizer, existe 2 tipos de motorista, que vai para o céu e que não vai. Eu lhe garanto que até o final do ano, você vai ganhar pelo menos umas 5 pessoas para Jesus. Eu te garanto, seja intencional uma vez por dia, você vai ganhar no mínimo 5 pessoas por ano para Jesus. Sendo intencional, com uma palavra simples, você não precisa ter bacharel em letras para fazer isso. Você só precisa ter coragem de vencer, romper com isso e falar, existe 2 tipos de servidor. Existe aquele que vai morar no céu e aquele que não vai. Existe 2 tipos de pipoqueiro, o que vai para o céu e o que não vai. Gente, você vai todo domingo chegar aqui e dizer assim, pastor, aquele menino lá do Nordeste falou uma coisa, eu testei e deu certo. Eu nunca mais vi a pessoa, mas eu plantei a semente no coração dela. E assim nós vamos viver no extraordinário, mas sendo pessoas comuns. E não se assuste se de fato, do nada, você se torne uma pessoa comum fazendo o extraordinário. Aonde quer que você esteja. Foi um encontro. Foi um encontro de Jesus naquela cruz que mudou a nossa vida. Nós não sabemos quantos cravos, quantos pregos foram cravados na cruz de Jesus, mas teve um cravo que foi pregado na cruz de Jesus que mudou a nossa vida para sempre. Um cravo que
cravou na cruz de Cristo um escrito de dívida que nós tínhamos. Não foi o peso daquele madeiro, foi o peso do pecado do Daniel. Foi o peso do seu pecado que fez aquela cruz ficar tão pesada. Mas teve um cravo que cravou o escrito de dívida naquela cruz, e naquela cruz foi rasgado todo o escrito de dívida que tinha contra você. E sabe o que é que aconteceu? Eles não podiam matar Jesus. Jesus falou: eu me entrego. E ele se entrega por mim e por você naquela cruz. E aquele encontro de Jesus com a cruz mudou a nossa vida para sempre. E hoje você pode dizer que não é mais escravo do medo, porque Jesus mudou a sua vida. Você não precisa, como foi falado na mensagem anterior, se trancar no lagar para fazer uma coisa. Gideão se sentiu fraco, preso num lugar que não era o lugar dele. Mas ele, sendo uma pessoa comum, com medo, ele com 300 e poucos homens, ele venceu um exército gigante. Jesus sozinho na cruz. Deus poderia ter mandado Melíades e Melíades, podia mandar todos os anjos dos céus para resolver o problema. Mas ele deixou Jesus morrer na cruz, por mim e por você, para mudar a nossa vida. Um encontro. E eu quero te falar que o teu encontro hoje com Jesus vai te levar para uma nova estação, para um novo tempo, a qual você não imagina. Então, somente seja forte, seja corajoso para viver o extraordinário de Deus na sua vida. Assim como a mulher samaritana teve um encontro com Jesus e mudou a realidade de Samaria, assim como Paulo teve um encontro com Jesus e mudou a realidade do cristianismo, assim como José teve um encontro ali com a fidelidade com Deus, e naquele encontro que ele teve com o faraó, ele mudou a realidade do povo dele e do Egito. Deus, ele quer fazer de você essa pessoa comum, com um Deus extraordinário, que vai fazer a diferença nessa América, no Brasil e no mundo. Aonde você estiver plantado, você vai fazer a diferença. Amém. Em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Amém. Eu quero orar por vocês. Para finalizarmos esse momento, vamos ficar de pé. E eu estou com isso no coração, pastora, sobre a música do Fernandinho. E eu quero que você, amanhã, segunda-feira, aula prática, porque muitas vezes a gente prega no domingo e na segunda nós não sabemos o que vamos fazer. É muito fácil dizer: tenha um encontro com Jesus, faça isso, e amanhã o que você vai fazer? Sabe qual é o nosso dever amanhã? Fazer o dever de casa, pegar a Bíblia, ler, meditar, orar, buscar em Deus e na palavra, e sair para o campo. E dizer assim: meu dia hoje será extraordinário, porque eu vou viver o extraordinário de Deus. Faça o desafio. Amanhã, saque na Bíblia o que você precisa para viver o extraordinário. E quando você estiver passando por alguma luta, algum problema, eu quero que você se veja como José. José andando rumo a Faraó, numa segunda-feira como amanhã, e ele dizendo que não é mais escravo do medo. Imagine como a mulher samaritana saindo do poço, indo correndo para Samaria e mudando a realidade de uma cidade. Eu quero que você se veja como Jesus, sem pecado, indo à cruz e dizendo: eu venci, você também vencerá. E você chegando diante das circunstâncias e assim: o meu Pai venceu, eu também vencerei. Pode ter luta, pode ter dificuldade, possa ser que não aconteça como você quer, mas você não vai desistir, porque você vai caminhando rumo à próxima estação, vivendo o extraordinário. E que você possa falar como essa canção, nos momentos de dores, de lutas, Deus, ele vai te fortalecer. Deus vai te levantar. E como pessoa comum, você vai viver o extraordinário, porque você tem um Deus extraordinário. Pai,
nós não somos escravos do medo. Nós entregamos a nossa vida, o nosso ano, a nossa estação em Tuas mãos. Pai, nós liberamos uma palavra de crescimento, uma palavra de avanço, uma palavra de transformação. Fortalece meus irmãos, que eles venham dar fruto de uma maneira extraordinária. Por Ele, feito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar que eu sou filho de Deus. Abriu o mar pra eu passar por Ele, perfeito amor me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar que eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu sou